Olá, meus irmãos, saudações em Cristo. Sou o pastor Josué Soares e tenho a alegria, na manhã de hoje, de passar e deixar uma palavra ao seu coração, aquilo que o Senhor tem também despertado o meu sentimento, a minha alma, para compartilhar com cada um de vocês. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, fala sobre Asa, o rei que vence Zerá, o etíope. É interessante que essa passagem bíblica nos diz assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, e esteve a terra em paz por 10 anos. O versículo 5, para nós ganharmos um pouco de tempo, diz assim: E também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. O verso 6 e 7, melhor, 7 diz assim: Disse, pois, a Judá: Edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, busquemo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Eu quero aqui rapidamente deixar para a sua meditação que existem momentos da nossa vida que Deus nos dá repouso contra os nossos inimigos. No caso do rei Asa, ele ficou por 10 anos, um período de paz, quando ele assumiu o lugar do seu pai. E é interessante que Asa, ele colocou no coração propósitos que foram marcantes. Por exemplo, diz a Bíblia que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Tem coisas da nossa vida que Deus ele manifesta com poder e glória por causa da nossa retidão. Tá certo que tem muitas coisas que ele age por misericórdia, mas aqui Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Ele começou a tirar os altares estranhos, as coisas que eram, na verdade, estranhas ao povo de Israel. Então jogou por terra toda a ação maligna que estava praticamente dominando o reino de Judá. E é interessante, meus amados, que nesse mesmo texto ele vai dizer também que além dele ter tirado esses bosques, esses deuses estranhos e quebrou as estátuas e cortou os bosques, também diz também que ele tirou de toda a cidade de Judá os altos e as imagens do sol. Tem coisas também que Deus só manifesta com poder e glória quando nós reconhecemos que precisamos retirá-la. Tem coisas que muitas vezes vêm para atrapalhar a nossa vida, o nosso ministério, e precisa ser removida. No caso Asa, ele removeu de forma objetiva e percebeu que era nesse momento, período de paz, que ele teria que fazer grandes coisas. O período de paz na nossa vida é o período em que muitas vezes nós sentimos tranquilidade e segurança. E é nessa hora que nós precisamos aproveitar a oportunidade de fazer o bem. No caso, diz a Bíblia que Asa, ele resolveu fazer coisas interessantes. Por exemplo, diz o texto que ele se propôs buscar o Senhor e levar o povo a buscar a Deus. Mas muito mais ainda quando diz que ele aproveitou o período do repouso. O período do repouso pode ser o período em que parece que as contas estão todas pagas e parece que o ministério vai muito bem, parece que as pessoas estão ao nosso favor, parece que nós não temos inimigos. Na verdade, eles estão quietos porque Deus está dando repouso. Mas nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Observe que o versículo vai nos dizer que ele edificou cidades fortes em Judá. É nessa hora que precisamos fortificar as nossas cidades. É nessa hora que precisamos estar buscando a Deus em oração e na palavra e no jejum. E o mais ainda, diz o versículo ainda que não havia guerra contra ele naqueles anos. E ele aproveitou a oportunidade para fazer o bem. E quero, na palavra de hoje, dizer aos meus amados irmãos, como é importante nós aproveitarmos essa oportunidade dizendo, precisamos agora, em período em que a coisa está quieta, edificar os muros, torres, portas e ferrolhos. Eu compreendo que muro está falando da minha fé. Eu compreendo também que torre está falando da minha vigilância. E compreendo que porta está falando de livramentos, de oportunidade, e ferrolho está falando de segurança. Portanto, tem momentos da nossa vida que nós precisamos edificar os muros com muita fé para vencermos os momentos difíceis, torres que nós possamos observar os nossos inimigos e ainda portas para termos a oportunidade de fazermos o bem ou até mesmo de se livrar no momento difícil. E ferrolho é o sinal de firmeza e que nós não precisamos
possamos arredar o pé, mas continuar firme, fazendo a vontade de Deus. É interessante que o texto vai nos dizer que levantou-se então Zerá. Zerá veio, mas quando Zerá veio, a cidade de Judá já estava com muros levantados e é interessante, já estava com muitas torres e portas e ferrolhos. Será que você já levantou o seu muro? Você já edificou torres? Você também já colocou portas para o livramento e ferrolho para a firmeza no momento da prova? Então diz a Bíblia que justamente dentro desse contexto, observe-se que Asa permaneceu fiel ao Senhor. Diz a Bíblia que levantou Zerá então incomodado e veio contra justamente Asa. Asa, ele tinha um exército de 300 mil de Judá, e que traziam pavéis e lanças, e 280 mil de Benjamim. Porém, Zerá, o etíope, ele tinha 1 milhão de homens e 300 carros. Mas quando Deus quer dar vitória, pode ser com 1 milhão e 300 que se levantem contra nós, e você só tenha 300 mil, mas Deus é poderoso para garantir a vitória. Pense nisso. Deus te abençoe, uma manhã de vitória e de bênção para você. Um abraço forte do seu amigo, pastor Josué Soares.